Pelo Esporte tudo, nação rubro-negra! Bem-vindos ao programa 09 da Resenha do Leão, com dados sobre o jogo de ida contra o Bahia na Arena Fonte Nova, que aconteceu ontem, dia 19 de agosto, entre outras cocitas más. Vamos embora! 87 é nosso, 2008 também. Resenha do Leão. Bem, galera, ontem sofremos um baque que não esperávamos, né? O Bahia nos venceu por 1-0 na Fonte Nova lá e temos que correr em recuperação no jogo de volta. A gente jogou sem Diego Souza, o Samuel Xavier foi expulso, o Magrão voltou, bateu o recorde lá como jogador que mais atuou com a camisa do Sport, superou o também goleiro Bria. Para começar, vou fazer daquele jeito que eu gosto, né? O Roger já tá aqui comigo, vai mandar bala sobre o que ele achou do jogo de ontem e afins. Eu sei que ele tem muito a reclamar, então, Roger, meu amigo, detone aí. Alô, meu querido, tudo certinho, não é? Tranquilo. Também um alô que eu quero dar para a nação rubro-negra. Nada tá perdido, certo? Mas eu tinha cravado que o Sport ganharia do Bahia lá e coloquei 2-0. O que acontece? O Sport ontem passou de levar uma goleada, mas foi o Sport que a gente não conhece. O Sport que entrou no campo ontem, para mim, foi a pior partida do ano, certo? Por quê? Primeiro, que tinha muita gente jogando mal, tinha muita gente... O Ronaldo entrou sem ritmo de jogo, o meio de campo tava um buraco, a bola não chegava no ataque. Então, assim, vamos começar a enumerar nos detalhes cada falha do que se aconteceu no jogo de ontem, para aí a gente também ter uma expectativa boa para o próximo jogo contra o Bahia, já que o programa de hoje está dedicado somente a falar da Sul-Americana. Concorda, Rodrigo? Concordo. E a gente está muito insatisfeito com o que viu ontem. Não só nós, né? O próprio elenco, a torcida se manifestou ontem, a Nação Rubro-Negra lá na página do Facebook, Resenha do Leão. Muita gente se exaltou, os ânimos foram todos expelidos ali naquele momento. E realmente foi um momento que todos nós ficamos muito decepcionados com o que vimos em campo. O próprio Eduardo Batista, Roger, ele disse que não tinha isso de assimilar nada no jogo, né? Que fez um primeiro tempo muito ruim e que tinha que mudar. Se quiser passar para a próxima fase, tem que se comportar de um jeito diferente. Porque no jogo contra o Corinthians, o futebol era outro. E aí o Sport estava jogando com coragem, pegada, e nos dois últimos jogos não foram bons. E ele disse que o time tinha que ter mais atenção sobre isso. E aí, Rogério, o que é que tu tem mais a falar? E que eu sei que tu tá cheio de pauta, de assunto para falar desse jogo, que foi Sport e Bahia, no caso Bahia e Sport, lá na Arena Fonte Nova, que aconteceu ontem, dia 19 de agosto. E fala aí, comente, fique à vontade, meu rei. Jogue ácido na parada. Seguinte, primeiro, eu acho, Rodrigo, que a escalação do Sport já veio uma escalação errada. O que acontece? No gol, tudo bem, Magrão tá voltando, e realmente a gente aqui da resenha até defendia que queria que Magrão, quando voltasse, não voltasse primeiro no Brasileiro. E a gente já voltasse sabia. Na Sul-Americana. A gente já sabia pois disso. É. E aí é o seguinte, a linha de trás ali, da zaga, tudo bem, aquela linha mesmo ali, com o Samuel, o Matheus, o Durval e o René. Mas a partir do meio, eu acho que Eduardo Batista já começou a errar. O que acontece? Ele escalou o Wendel, Ronaldo e Elber para fazer o meio de campo. Elber não podia estar jogando ali como meio-campista. Quem deveria estar ali desde o começo era Regis. Isso é fato. Eu acho que toda a nação rubro-negra concorda com você nesse sentido. Pois é, porque assim, a gente defende a entrada de Regis. Eu defendi aqui que Regis entra, mas só entra se Diego Souza não tiver, ou ele fatalmente sempre vai entrar ali na ponta. Então assim, Diego Souza não estava ontem, era jogo para Regis e ponto final. Segundo ponto, no meio de campo de errado. Ele entrou com o Ronaldo. Quantas partidas fazem que Ronaldo não está jogando, nem sequer entrando? Faz tempo. Então, assim, você coloca Ronaldo para jogar numa partida desse peso, que é Sport e Bahia, naturalmente ele vai vir com falta de ritmo de jogo. E ritmo de jogo a gente viu que ontem o meio de campo do Sport estava um buraco. Então, ele poderia ter colocado o Neto para começar, ele poderia... o Galdesani, a gente não vê o Galdesani jogar, nem vê ser relacionado, o cara veio para cá para quê? Entendeu? Então, assim, deve estar treinando muito ruim,
para não estar jogando, porque ontem era jogo até, vamos colocar esse Galdesani para ver se ele joga bola, se ele... Então, o meio de campo já foi errado, e ontem o buraco foi muito grande no meio de campo. No ataque, ele colocou Marlone, o Brocador e Maicon Leite. Beleza, até aí tá tranquilo, eu não discordo do ataque dele, mas o erro foi o meio de campo, tanto é que ontem o Sport não teve nenhum momento melhor do que o Bahia, tanto no jogo todo, mas o meio de campo estava levando de goleada, entendeu? Entendi. Inclusive, você falou bem do Galdesani, né? É que o Eduardo Batista, ele colocou o Hernani de titular, uma coisa que a gente já vinha ponderando, assim, não que o André esteja mal, mas assim, por ver a atividade do Hernani como titular, o Eduardo disse que queria ver o Hernani jogando no início de uma partida e essa era a oportunidade que ele tinha. E não seria também a oportunidade de colocar o Galdesani, porque... Bicho, a gente já viu o Ronaldo é um bom jogador, mas a gente sabe que para um jogo do nível Sport e Bahia, não que o Bahia seja um grande time, nós sabemos que não é. A única coisa que a gente tem certeza aqui é que o Sport não está sendo o Sport contra o Bahia. E aí, por que não colocar ele lá, entendeu? E aí a gente ficou... Pode falar. E assim, Rodrigo, sobre o Galdesani, ele também viria sem um ritmo de jogo. Mas eu só estou dando opções. Mas, em primeiro plano, já que ele não ia levar o Mancha para jogar, o Mancha não ia entrar, e já que ele não ia colocar o Richelli nem sequer viajou, qual dele? Não, coloca o Neto. Neto já está jogando, Neto já é um tem... excelente jogador. Ele já tem uma continuidade nas partidas, vez ou outra ele entra, às vezes entra de frente, já faz um bom tempo, mas assim, ele perdeu a posição para o Marlone, mas ele já vinha entrando de frente, ou seja... Ele joga. Então, ele colocou o Ronaldo. O Ronaldo ontem estava perdido, entendeu? Era passivo de ser trocado logo no primeiro tempo, entendeu? Então, o Sport perdeu muito com isso. Outra coisa, sobre a atuação do Sport, que foi uma atuação ridícula. O Sport só estava dando chutão. O Sport que a gente conhece não é esse Sport. Chutão, tanto de Duval tentando seus lançamentos, quanto chutões mesmo para se livrar da bola na zaga. Outra coisa de errado que acontecia no jogo ontem, o Sport não tinha pegada, sua marcação estava muito fraca, coisa que é um ponto muito forte que o Sport colocou no Campeonato Brasileiro, não colocou ontem contra o Bahia, marcação forte. O Bahia se saía muito bem de sua marcação. O Sport não teve uma pessoa assim que marcasse bem o Souza, lá do Bahia. E o Souza a gente conhece, o Souza além de ser um bom volante, ele sabe sair muito bem para o jogo. Tem muito bom passe, muito bom passe. Justamente. E chuta muito bem. Isso aí é fato. Outra questão. O meio de campo, como eu já falei anteriormente, estava aquele buraco e o Bahia estava brincando de jogar futebol ali contra o Sport. Isso aí é uma coisa que não poderia ter acontecido, principalmente ontem, que se tratava de um clássico regional, entendeu? Mesmo que estava jogando lá na Fonte Nova, mas o Sport jogou contra o Corinthians, jogou bem. Jogou contra o Atlético Mineiro, jogou bem. Então, assim, não tinha que ter esse total respeito pelo Bahia e nem essa questão de estar perdido em campo como estava ontem. Entendeu? Entendi. E eu concordo com você, porque respeitar o Bahia, porque o Bahia tá jogando lá. Cara, a gente faltou com respeito em tanta gente nesse Campeonato Brasileiro. A gente faltou com respeito com o Corinthians lá. Tudo bem que no final a gente que foi desrespeitado no final do jogo. Mas a gente faltou com respeito lá, os caras colocaram vantagem, a gente foi atrás, pô, bicho, a gente ficou sem reação nesse jogo contra o Bahia. O Sport parecia um time que não tinha entrosamento nenhum, era chutão, toda a sobra de chute sobrava com o Bahia, todo cruzamento, eu até mencionei isso quando a gente estava conversando. O Bahia fazia cruzamentos, que por sinal o Samuel Xavier não fez uma partida boa ontem, fez uma péssima partida, muitos cruzamentos partiram do lado esquerdo do Bahia, ou seja, o direito do Sport, e o Bahia sempre cruzava a bola para trás, para a cabeça da meia-lua, e sempre tinha jogador do Bahia e nunca tinha ninguém para fazer cobertura. Então, cara, foi um esporte que eu não conheço, parecia que não tinha ninguém ali que eu tinha visto jogar contra o Corinthians ou outros jogos que a gente viu, o Sport atuando bem. E rapaz, acho que não vejo uma explicação melhor do que, infelizmente, uma noite ruim. Agora, cara, a gente tem que levantar a cabeça, superar isso aí, pô. A gente tem que acreditar no nosso clube e a gente sabe que ele tem qualidade para superar essa dificuldade. O Bahia não é um time de outro mundo. O Bahia jogou desfalcado. Tudo bem que tinha o Max Biancucci lá, que é um jogador que vem jogando bem, não é de hoje.
não tinha o Chiesa, o Léo Gamalho já saiu de lá, se eu não me engano. Então, bicho, a gente tinha tudo pra pelo menos não perder lá. É o que eu acho. E assim, Rodrigo, uma coisa que eu notei no jogo, que não parava, a gente estava até comentando o jogo lá no nosso grupo do WhatsApp, é que o Bahia, toda bola que era de cabeça, tanto ofensivamente quanto defensivamente, o Bahia ganhava na cabeça e a sobra sempre era do Bahia. Ou seja, cruzamento na área do Sport, ou alguém cabeceava, ou alguém do Sport conseguia tirar, mas aí a sobra era do Bahia. E quando o Bahia estava sendo atacado, o Sport não conseguia ganhar na cabeçada, e sempre que o zagueiro do Bahia tirava, o Bahia saía jogando. O Sport não ganhava nada no jogo aéreo, nenhuma bola o Sport ganhou no jogo aéreo. Que é irônico, então, assim, porque a nossa zaga é alta. Pois é, então assim, isso é muito errado, é uma coisa muito estranha o jogo de ontem, porque veja só, vamos pegar de paralelo aqui o jogo do Sport e Bahia na Copa do Nordeste, quando a gente perdeu lá na Fonte Nova por 3-2. O Sport não tinha Maicon Leite, o Sport não tinha André, o Sport não tinha Brocador, não tinha Marlone, vamos lá, o time não era tinha outro, Samuel Xavier, não tinha, entendeu? Não tinha Samuel Xavier, vamos mais. Era o Páscoa na zaga, não tinha o Era Ferraz, Páscoa, era Vitor na lateral isso. direita. Então assim, o Sport era um time muito fraco relacionado ao de hoje, e o Sport jogou lá e quase que se classificava. O Sport perdeu 3-2 porque realmente foi uma fatalidade, e vamos dar crédito ao Bahia, que o Bahia jogou muito mesmo, mas o Sport deu trabalho lá com aquele time limitado. Hoje o Sport tem um time muito melhor e ontem jogou parecendo um time de várzea contra o Bahia. Respeitou demais. E o Bahia aproveitou a situação, e diga-se de passagem, o Bahia não goleou porque não quis. Ontem era para o Sport ter sido goleado. Porque se você anotar, o Sport levou aquele gol, teve a cabeçada do atacante em cima do Durval, que foi para fora. Nem pulou o Durval. Teve um chute também no primeiro tempo, que Magrão foi na bola, mas eu acho que se fosse no gol, era gol. Sim. Entendeu? Que foi uma bola rasteira. Sim. Teve aquele gol que parece que foi o Souza que chutou em cima do próprio jogador do Bahia. Foi do que se fosse no Rainer, gol, o Rainer que não é foi. o Rainer que jogou no Náutico, que é um lateral. Então, assim, só aí foram 3 chances reais de gol. O Sport só teve 2 chances, que para mim não foi tão real, que foi uma cabeçada de Matheus, pro gol do Bahia. Foi por cima. Foi por cima, e aquela chance lá de André no final do jogo, que se fosse gol ali, não ia ser merecido o resultado. Eu queria que fosse gol, porque a gente é Sport, mas o resultado não seria merecido. Seria então, o apagar das luzes ali, e eu concordo com você, me permita até interrompê-lo, porque assim, eu não acredito. Uma coisa só que eu discordo é o seguinte, não é que o Bahia não goleou porque não quis. É a mesma coisa que acontece com a gente. Ele não goleou porque ele não teve capacidade de golear mesmo, porque tiveram chances, velho. Então, se teve chance e não colocou pra dentro, não é porque não quis. Uma coisa é rodar a bola, outra é perder a oportunidade. Que aí entra a sorte. É aquela história. Com Chiesa seria diferente. Pois é, Chiesa não perdoa. Não tô me rendendo de forma alguma. Um jogador que, como jogador, eu não gosto dele. Tudo bem. Ele faz gol. Isso é uma coisa que a gente tem que admitir. E eu digo a você, com ele ali finalizando seria diferente. Ele é um cara que bota a bola pra dentro e ele tem uma coisa que outros jogadores não têm. Ele gosta de fazer gol no Sport. Especificamente no Sport. Então, isso é um complicador, um fator aí que, tudo bem, ele não jogou, beleza. Nós perdemos por 1-0, podia ter perdido demais. Teve 2, no máximo 3 chances aí pra gente. Mas assim, o Bahia tá longe de ser o clube que merece golear o Sport, pelo que a gente viu ontem. Botou a gente na roda em alguns momentos, botou. Mas mesmo assim, tudo bem, ele jogou em casa, tal. Tudo bem que tinha pouca gente no estádio, mas jogar em casa, cara. E eles vão vir jogar aqui. E eu sei que aqui o caldo ferve, aqui é diferente, aqui é outra história. Eu não tô sendo iludido, eu sei que o Sport jogando aqui, no mínimo a gente coloca mais gente do que eles colocaram lá. E o time que a gente tem é muito capaz de reverter essa situação e até reverter de forma surpreendente. Concorda com isso? Concordo, e assim, eu concordo em partes. O que acontece? O Sport tem que entrar quarta-feira contra o Bahia com cara de decisão. Com cara de decisão, espírito de decisão, focado, jogadores titulares, entendeu?
Então, assim, aí sim eu acredito, não, o Sport vai pegar o Bahia e o Bahia não vai aguentar o Sport vai tirar o Bahia na Sul-Americana. Ou seja, agora, o Sport entrar com o time que entrou ontem para poupar alguns jogadores, entrou com uma escalação que eu não gostei, e tentar alguma coisa contra o Bahia, não vai conseguir. Não vai conseguir, porque, primeiro, o Bahia vai vir para se defender aqui em Pernambuco e se defender muito. Eu sei que se o time vem para se defender, naturalmente, alguma hora a bola entra. Mas o Bahia também tem jogadores rápidos na sua saída de bola. Então, se o Bahia mete um contra-ataque e faz o gol, a coisa piora. Então, o Sport tem que entrar focado, com o espírito de quem vai pegar o Bahia mesmo para uma decisão e passar pelo Bahia. Se o Sport jogar como a gente estava acostumado a ver o Sport jogar contra São Paulo, contra Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, enfim, a gente com certeza passa do Bahia. Agora, se jogar, feito jogou com a Ponte Preta, feito jogou contra o Avaí, feito jogou contra o Bahia, não vai passar de jeito nenhum. Não tem, só se for sorte. Achar gol. Achou um gol numa falta, achou... Beleza, vai passar. Porque a gente não sabe, futebol é jogado ali dentro. Mas, se for jogar com o mesmo espírito de perdedor que jogou ontem, não passa pelo Bahia. Isso é fato. Realmente, com certeza. Não tem condições. Aquele futebol jogado ontem não foi futebol. Eu não via um jogo tão pífio, e até é bonito falar, foi pífio mesmo, do Sport, desde o jogo contra o Santos, que a gente sabe que a gente não queria ficar na Copa do Brasil. E todo mundo depois ficou dizendo, não, não entregou, beleza. Mas eu não vi um jogo tão apático da equipe do Sport desde esse dia. E como você mesmo disse, no início do Campeonato Brasileiro, até a 10ª rodada, onde a gente estava sensação ali, todo mundo, cavalo, e a gente disse, não é. Não é que agora seja, de forma alguma. Estamos numa boa colocação, estamos passando por deslizes, certo, tudo bem. Mas o Sport tem que voltar a jogar com aquele sangue no olho que jogou no início do campeonato. Tem que voltar a jogar como se fosse o que era antes, como que tinha na cabeça aquela história do cara, a gente tem que jogar contra tudo e todos. Tem que entrar contra tudo e todos. Senão, vai acontecer o esperado. Vai cair o rendimento, vai acontecer o que está começando a aparecer agora que vai acontecer, né? O rendimento cai, jogadores não rendem, e aí o time começa a empatar e vem o conformismo, que é coisa que o rubro-negro não está habituado a ter perto de si, é conformismo. É reclamação, na moleira mesmo, a gente reclama, a gente cobra, porque tem que cobrar mesmo. Pô, a gente é o time do Nordeste que tem mais sócio. O sócio não vai cobrar, o torcedor que não é sócio vai cobrar, o sócio vai cobrar, todo mundo vai cobrar, a própria mídia vai cobrar. A gente precisa de resultado positivo. Precisa disso tanto dentro quanto fora de campo. Tanto do time do Sport quanto da torcida. A gente tem que dar resultado positivo, a gente tem que fazer acontecer. E eu acho que tem que entrar com esse sangue no olho mesmo que você está falando, viu, Roger? Eu acho que tem que ser por esse caminho aí. Pois é, e assim, Rodrigo, só fazendo uma observação, o que acontece? O Sport saiu para o Santos da Copa do Brasil visando ficar na Sul-Americana. Certo. Cara, a Sul-Americana é o torneio que dá para o Sport chegar e ser campeão. Porque, veja só, você imagina, se passar para o Bahia agora, a gente vai para umas oitavas de finais. Então, oitavas, quarta, semifinal e final. Resumindo, a Copa Sul-Americana são 10 jogos. Ela te credencia a você chegar na Libertadores através de 10 jogos. O Campeonato Brasileiro, o Sport está em 7º. O paralelo que eu estou fazendo aqui não é que deixa o brasileiro de lado para ir para a Sul-Americana. Não, mas veja só. Não, tô entendendo. O brasileiro, a gente tem mais 19 partidas. A gente está em 7º e tem 19 partidas. Não é garantido ir para a Libertadores pelo brasileiro, não é garantido ir pela Sul-Americana. Mas a gente há de concordar que Sul-Americana, como é uma Copa, como é jogo lá e cá de mata-mata, o Sport em casa se faz forte. Isso é fato. Então, as chances do Sport conseguir chegar a uma final e ser campeão, eu acho que é mais fácil do que você jogando no Campeonato Brasileiro. Porque no Campeonato Brasileiro, mesmo a gente fazendo força em casa, mesmo tem times no Brasil que são melhores do que os times que estão na Sul-Americana. E aí estão até na Copa do Brasil, que são o quê? Grêmio, Atlético Mineiro, Corinthians, Santos, Palmeiras, Cruzeiro, o Flamengo, o Vasco já é outro time jogando na Copa do Brasil, que ganhou ontem, ganhou bem. Então, assim, a gente tem que botar na cabeça que a Copa Sul-Americana, primeiro, vai dar ao Sport, se for campeão, um torneio internacional, entendeu? Isso aí já vai angariar novos sócios,
patrocínios, visibilidade. O Sport já vai carimbar seu passaporte para a Libertadores. Então, a pressão da torcida quanto ao Campeonato Brasileiro já vai diminuir. Se o Sport terminar em 10º no Campeonato Brasileiro, mas sendo campeão da Sul-Americana, acabou, ninguém vai falar não. Mas você fica naquela, não, eu não vou dar valor à Sul-Americana por causa do Brasileiro. E se no Brasileiro você começar a ter uma queda de rendimento grande e não chegar a canto nenhum? O ano vai ser um ano frustrado. Ou nem cair de rendimento. E se os clubes que estão ali na meia da tabela começarem a melhorar o seu rendimento? Mesmo que a gente mantenha um bom rendimento. E vão, Rodrigo, porque assim, o Internacional tá com um técnico novo, vai melhorar. O Cruzeiro, Luxemburgo, não vai ficar eternamente lá embaixo. O Santos vai melhorar, porque já tá com o Dorival Júnior e já tá dando a cara dele. Então, assim, o primeiro turno a gente terminou ali em 7º, podia ter terminado em 4º, em 5º, porque tá todo mundo ali perto do outro. Beleza. Mas agora é que o bicho vai pegar, porque quem é que vai se mostrar. Quem for bom mesmo fica, quem não for vai caindo, quem tiver bom tiver lá embaixo vai subir. Então, assim, agora que é a hora de separar os homens dos meninos. Ou o Sport para e diz, não, vamos encarar um torneio internacional que é a Copa Sul-Americana, com seriedade, que a torcida merece isso, o próprio clube, que é um clube centenário, merece ter um título internacional e tem condições, ou a gente vai ficar eternamente querendo, tentando ser grande, mas se acostumando com coisas pequenas, como o Campeonato Pernambucano, me desculpe, mas eu respeito, mas Copa do Nordeste, que não se comparam à Sul-Americana. A gente tem que parar e olhar, não, vamos ser campeão disso, porque a gente só é campeão de alguma coisa quando a gente acredita e quando a gente tem seriedade com aquilo. Se a gente não tem, se a gente joga da mesma forma que jogou contra o Bahia no jogo de ontem, a gente não vai ganhar nada. E assim, eu queria pegar como referência, nesse comentário meu sobre o Sport na Sul-Americana, o River Plate do ano passado, que foi campeão da Sul-Americana, foi para a Libertadores desse ano, foi campeão da Libertadores desse ano. Então assim, claro, o River Plate já ganhou muitas Libertadores, um dos grandes da Argentina. É uma referência argentina. Pois é, mas eu tô falando de como ele chegou na Libertadores. Ele foi campeão da Sul-Americana, carimbou seu passaporte para a Libertadores e foi jogar a Libertadores. Ou seja, eu acho que 10 jogos a mais, tudo bem, vai ter viagem, vai ser mais cansativo 10 jogos, mas eu acho que vale a pena esse esforço. O peso Tanto é porque vale. E outra, se você for campeão da Copa Sul-Americana, você vai disputar a Recopa, entendeu? A visibilidade é maior, dinheiro entrando, então tudo é a favor. Agora, tem que parar com esse pensamento pequeno de toda vez ter o direito de jogar Sul-Americana e cair no primeiro jogo. Isso aí não pode acontecer. Tem que ir pra frente e tentar chegar até o final. Nós sabemos que o Sport tem elenco e tem qualidade para passar por cima de tudo isso. A gente sabe que o calendário aperta, mas, cara, a gente gosta do futebol europeu. Tem gente que não gosta, mas, por exemplo, eu gosto do futebol europeu. E o calendário lá, cara, não é coisa de muito humana, não, tá? Os caras jogam muitas partidas uma em cima da outra e tem que estar preparado. E aqui não é diferente, cara. O clube não, os jogadores ganham um bom salário para estarem aptos a participar de jogos. Pô, não é porque tem um jogo hoje, tem um jogo domingo, tem um jogo quarta, que o cara vai morrer, não. Tem cara que o cara que joga fora, ele sabe que lá é diferente, então tem que estar preparado mesmo. E assim, o Sport tá parecendo a postura igual a do Internacional. O Internacional abdicou do Campeonato Brasileiro por conta da Libertadores. A gente viu no final que não deu certo. O Sport abdicou da Copa do Brasil e está abdicando da Sul-Americana para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não é certeza. A certeza que eu tenho é o Sport ganhar algumas partidas e não vai cair. Mas se o Sport vai ficar lá na frente, ninguém sabe quem vai ser campeão, ninguém sabe quem vai estar no G4 no final. O campeonato está muito disputado. Ou seja, o Sport pode chegar no final ali no G4, quanto pode terminar em 10º. Ninguém sabe. Pode ter alguma contusão com algum jogador importante, que o time comece a cair, ou o Sport comece a jogar melhor. Isso aí a gente não sabe, a gente não tem como prever o futuro. Agora, as estimativas é o seguinte: a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito duro, é muito pesado, e que os outros times têm plantel maior, que geralmente eles podem fazer trocas que surtem efeitos. Às vezes o Sport não surte efeito em algumas trocas, então a gente tem que tentar, eu sei que é difícil, mas tentar meter a cara na Copa Sul-Americana também e tentar ser campeão. Porque, como eu falei, isso aí
Imagina o torcedor sendo campeão da Copa Sul-Americana. A alegria que ele teria daqui para frente. Não ia nem se falar mais muito de brasileiro, de Copa do Brasil, porque a Sul-Americana ia ser a sensação. E o passaporte da gente para a Libertadores ia estar lá, bonitinho, já deixando o esporte certo. Tô entendendo. E tem que jogar assim mesmo. Tem que ter, como eu falei antes, tem que ter sangue no olho, partir para cima e sair passando por cima de tudo e todos. Mas já fizemos as análises aqui sobre o jogo passado, de ontem, no dia 19 de agosto, contra o Bahia. Vamos fazer o seguinte. Me diga aí, Roger, o que é que você espera e acha ideal para a próxima quarta-feira, no jogo de volta? Uma vez que agora a gente ainda está falando de Sul-Americana, para o jogo de volta contra o Bahia. Aqui, que acredito que seja na Ilha do Retiro, não é isso? Isso. Rodrigo, é o seguinte, eu mudei o esquema tático de Eduardo, tá? Para escalar o time ideal para mim, tá? A gente sabe que o Samuel Xavier foi expulso, então meu time viria magrão, tá? Eu colocaria, doa quem doer, quem quiser ficar contra mim eu respeito, mas eu colocaria o Marlone de lateral direito, porque ele jogou ontem para mim até melhor de lateral direito, não que ele jogue melhor do que na posição dele original, mas ontem ele desenvolveu melhor contra o Bahia, jogando na lateral direita. Então eu colocaria... Eu achei ele melhor em campo, pelo Sport. Não, pra mim eu achei Matheus, mas beleza, aí pronto, eu colocaria Marlone, Matheus, Duval e René, aquela linha lá de trás. No meio de campo, eu colocaria Richelli e Wendel na contenção, colocaria Regis e Diego Souza como meia, Regis como meia e não como ponta. E na frente eu colocaria Maicon Leite e o Brocador. Eu entraria com esse time e totalmente pra cima do Bahia, marcação alta, entendeu? Fechando, brigando e tentando fazer o gol, e fez 1-0, não parar, fazer 2 e atrás fazer 3. Tá faltando muito isso no esporte. O esporte faz um gol e sossega. Isso aí não dá. Ponte Preta aí mostrou, Atlético Paranaense mostrou. Então assim, não dá. Tem que ir pra cima, fazer 1, fazer 2, fazer 3 e pra onde der. Matar o jogo. Isso é verdade. Então meu time seria esse, tá? Outra coisa, Rodrigo, que eu queria falar aí para a torcida do esporte, é um recado meu, é o seguinte: eu estava ontem em alguns grupos de WhatsApp, estava vendo algumas coisas de Facebook e vi realmente a revolta do torcedor do esporte com o esporte. Eu até entendo, porque realmente é complicado mesmo, a gente não gosta de perder e ainda mais terminou perdendo do Bahia e da forma que perdeu, jogando mal. Mas eu quero dizer ao torcedor que não abandone seu time, não abandone o esporte. Por quê? Bons momentos a gente está acostumado a ver, maus momentos a gente não gosta de ver, até porque a gente é muito acostumado a sempre estar dando tudo certo no esporte. Mas a gente tem que entender que o nosso clube sempre vai precisar da gente, principalmente nas horas difíceis. Ou seja, eu espero que na Ilha do Retiro o nosso torcedor lote, entendeu? Vá, grite, cante, faça tudo, mas realmente não abandone seu time, não deixe de ser sócio, não deixe de estar torcendo pelo seu time, porque o esporte não é nada sem essa torcida. Então, essa revolta eu até entendo, mas você tem que parar, respirar e ver que realmente você é esporte, essa paixão não pode morrer nunca, entendeu? Entendo. E dando um gancho ainda no que você está dizendo, eu acho que a torcida também tem que levar em consideração um canto que eu não vou dizer que é de torcida organizada, porque eu escuto isso desde a geral até as sociais, todos cantam porque é uma coisa muito leal ao esporte, que é sempre cantado. Eu acho que está na hora da gente começar a enxergar isso e botar em prática, que é a música do Meu Coração é do Leão, o rubro-negro mais querido do Brasil. Isso é verdade. Vamos, meu leão, vamos a ganhar. Vou aonde você for só pra ver você jogar. Vamos levar isso à frente. E isso é nada mais do que a verdade da torcida rubro-negra. Eu acho que esse é o espírito rubro-negro, tá dentro dessa música. Vou aonde você for. A gente sabe disso, na Libertadores a gente fez isso. Então a gente tem tudo. Eu tô falando, esqueçamos o esporte e os jogadores. Nós presentes fazemos a diferença. A gente sabe disso. Com a torcida presente não há desculpas. Tem que somente que cumprir o seu papel. Concorda? Com certeza. E assim, vamos acabar com esse mito de sempre sair para o Bahia em mata-mata. Vamos acabar com isso na quarta-feira. Mas para acabar com isso, com certeza, a gente não vai ter que taxar, Eduardo Batista botou isso errado, botou isso certo, o jogador fez errado, fez certo. Torcedor, faça o seu, grite, cante, apoie.
Depois disso, se o Sport perder, não passar, beleza, extravase sua raiva da forma moderada, sem violência, mas é normal. Eu também vou ficar muito estressado e tal, mas a vida segue. Agora, se você fizer sua parte, com certeza o Sport vai saber que o 12º jogador tá lá, e esse 12º jogador é você. Só uma correção no que tu falou, Rogi, é que tu dissesse que vai ficar estressado. Eu diria ficaria, porque isso não vai acontecer, tá? Realmente. É o que eu não quero. Lembrando também, Roger, que nesse meio tempo aí, para ter o jogo de volta do Bahia, que foi um grande foco do programa de hoje, tem o Figueirense no sábado, às 9 horas, em ponto, no Orlando Scarpelli. Para quem ainda não sabe, o juiz é o Wagner Nascimento, o juiz que apitou Chapecoense e Sport. Quem lembra, hein? Aí vamos embora, é mais um jogo fora e eu não acredito que novamente eu vou dizer que é mais uma chance de trazer ponto de fora, que já deu. Dessa vez os pontos virão. Vamos embora, mandar um abraço, né? A gente já tá estourando um pouquinho o tempo, a gente não tem muito isso, mas vamos embora. Abraços de hoje vai para Carol Souza. Carol é fiel demais, viu, bicho? Carol todo dia, toda hora, todo instante, curtindo, comenta e tal. Um abraço pra Carol, muito querida nossa, hein? Um abraço bem grande. Pra o fiel também, o Kaká de Ouro Preto, tecladista dos Bãos, o Iago Almeida, Paulinho Monteiro, Túlio Barbosa, grande amigo, e a toda a nação rubro-negra. Como diz o cântico, vamos a ganhar, sempre. Pelo Esporte Tudo, sempre também, galera. Valeu a atenção de vocês. Continuem curtindo no Facebook, compartilhando, comentando também. Críticas, reclamações sobre o clube, sobre a resenha, tudo é bem-vindo de vocês. Nós somos apenas um canal para que vocês tenham comunicação conosco e a gente expõe todas as informações possíveis, beleza? Um abraço, Nação Rubro-Negra, e responde para mim, Roger. Pelo Esporte Tudo! Valeu! 87 é nosso, 2008 também. Resenha do Leão.